Olá, querido, olá, querida. Hoje estudaremos o tema O Livro e o Sangue, em Êxodo 24, versos de 1 a 8. O Deus vivo é um Deus do relacionamento. A aliança é exatamente o estabelecimento dessa relação. Tudo que Deus mais deseja é estabelecer uma aliança com o seu povo. O desejo de Deus é nos ter perto dele em todos os momentos. Nosso Deus deseja estar perto. O texto começa nos versos 1 e 2 com a palavra de Deus pedindo para Moisés subir o Sinai, junto com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos. Eles deveriam adorar de longe, enquanto Moisés poderia chegar mais perto do Senhor. Vamos pensar nessas pessoas. Nadab e Abiú são os dois filhos mais velhos de Arão. Eram os sucessores naturais do seu pai ao sacerdócio. No entanto, o seu pecado posterior de oferecer fogo estranho impediu isso. 70 dos anciãos, estes eram geralmente experientes, embora não necessariamente fossem todos homens mais velhos. Neste contexto, o termo significa aqueles de uma certa posição e patente entre os seus irmãos, os chefes de famílias. Eles representavam o povo como um todo, enquanto Nadab e Abiú representavam o futuro sacerdócio. Esses líderes também representavam as 12 tribos de Israel. Todos deveriam subir ao monte até um certo ponto, mas somente Moisés deveria ir ao topo. Assim, os anciãos deveriam adorar de longe. No verso 3, ao retornar ao acampamento, Moisés anunciou a legislação registrada nos capítulos 20 a 23 de Êxodo. O decálogo foi proferido pelo próprio Deus, mas os juízos foram recitados ao povo por Moisés. A Bíblia diz no verso 4 que Moisés escreveu, o Espírito da Verdade o inspirou, como fez com todos os profetas. Trouxe à sua memória todas as injunções que Deus lhe havia dado. Moisés então ergueu um altar, pois sem um sacrifício nenhum pacto seria considerado obrigatório. No verso 5, ele enviou jovens, talvez como os primogênitos. Esses jovens serviram como sacerdotes até que o sistema levítico fosse instituído. Esses jovens também foram provavelmente selecionados por causa de sua habilidade em lidar com animais que se debatiam. Os holocaustos simbolizavam consagração pessoal e autoentrega. As ofertas de paz representavam a renovação da comunhão com Deus e a gratidão a Ele. No verso 6, fala sobre a metade do sangue, visto que o sangue simbolizava a vida da vítima, era uma parte essencial de todo o sacrifício, e a sua aspersão sobre o altar era o ponto focal do ritual sacrificial usual. Agora, metade do sangue era destinada ao povo e metade a Deus. O sangue aspergido sobre o altar, ligando Deus em símbolo, e o sangue sobre o povo, ligando o povo aos termos da aliança. No verso 7, temos a expressão o livro da aliança. Na narrativa das Escrituras, este é o primeiro livro mencionado como tendo sido escrito. O restante da lei foi baseado nele e para o seu esclarecimento adicional. Moisés
também escreveu Deuteronômio. Após ler o livro na audiência, literalmente, nos ouvidos do povo, eles responderam novamente, como no verso 3, acrescentando significativamente as palavras "e ser obedientes". A emoção da ocasião fez com que o povo sinceramente concordassem em guardar as leis de Deus. O espírito deles estava disposto de fato, mas a carne era fraca. O desempenho sempre fica muito aquém da promessa. O povo evidentemente tinha pouco conhecimento dos seus próprios corações. Eles não tinham aprendido a desconfiar de si mesmos. Eles também tinham pouca percepção dos requisitos espirituais da lei. Deve-se lembrar que a lei não tinha em si o poder de salvar, mas pelo contrário, só podia condenar. Ela não podia justificar e nem santificar. Ela tomou todos os homens pecadores e os deixou sobre condenação. Ela não podia restringir a corrupção interior ou exterior, nem podia conter o pecado. Ela forneceu mandamentos escritos em pedra e juízos escritos em um livro, mas não tinha poder para escrevê-los nas tábuas de carne do coração. A nova aliança tem sucesso porque é cumprida não em nossa própria força humana, mas no poder da fé no Cristo que habita em nós. Amém? No verso 8, Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo. É claro que não podemos entender que Moisés aspergiu sobre cada indivíduo daquela vasta multidão. Ele deve tê-lo feito sobre os líderes como seus representantes. Os anciãos e outros chefes de cada tribo e família foram talvez incluídos nesta parte da cerimônia. Entre as nações da antiguidade era um costume comum selar uma aliança com sangue. Às vezes, o sangue era o de uma vítima, com as duas partes afirmando solenemente que se quebrassem a aliança, o destino da vítima seria o delas. Às vezes, entre os pagãos era o sangue das próprias partes, cada um bebendo o sangue da outra parte e assim contraindo uma relação de sangue. Presume-se que isso tornava a quebra da aliança uma questão de vida ou morte. Moisés escolheu simplesmente aspergir o sangue sobre o altar e o povo, unindo assim as partes contraentes em solene união de aliança. Aplicado ao povo, o sangue também simbolizava a purificação do pecado e a consagração ao serviço divino. Depois disso, Deus os reivindicou como sua propriedade especial. Eles eram dele, libertos do pecado. Assim nós também nos tornamos servos de Deus. Amém? Sabe, Deus deseja fazer também uma aliança com você hoje. Ele quer ter você e a sua família bem pertinho. Ele deseja ser o seu Deus e ter você como seu filho e filha. Está disposto? Você está disposta a aceitar a proposta do Senhor? Então, diga: tudo o que o Senhor falar, pela graça de Jesus, por seu sangue, nós o faremos. Ore comigo. Pai querido, obrigado por pensarmos no texto bíblico de hoje. Abençoa esse teu filho, esta tua filha, para que ele e para que ela aceite a aliança que o Senhor está fazendo com eles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.